Trazendo também agora os fatores do ambiente internacional. Olha, tem cenários, né, os parâmetros hoje, eles acabam olhando também para a geopolítica. E quando eu falo de geopolítica, eu estou falando de dois grandes players, principalmente Rússia, que é um grande player do cenário internacional. Ucrânia também tem uma produção relevante de trigo, a região de conflito continua. Temos agora alguma situação de escoamento de grãos, né, mas a maior parte é milho mesmo que está saindo da Ucrânia. E temos também os fatores climáticos sobre Estados Unidos. Para falar a respeito de como que o mercado do trigo tem se comportado, eu vou conversar agora pela internet com o Roberto Sandoli, ele que é gerente sênior de grãos da Redpoint e participa do programa ao vivo conosco, aqui no canal do Boi na Agricultura BR. Roberto, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui em nosso programa. Nós temos hoje um cenário para os grãos que tem ali uma inclinação de alta. Entretanto, fatores que são fora, né, que fogem dos aspectos dos parâmetros de mercado, têm influenciado e muito as negociações. Como que você avalia neste momento o mercado internacional de trigo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado aí pelo convite. Realmente o trigo, né, ele é uma cultura bem sensível ao que acontece com o mercado mundial. Né? O Brasil é um país dependente, né, das exportações de trigo e todo esse conflito que está tendo por lá, né, teve um certo alívio nos últimos dias com esse acordo. Né? Alguns barcos saíram, como você comentou, a maioria foi milho e outros produtos, foi muito pouco trigo que saiu. Né? E acho que enquanto essa situação entre Rússia e Ucrânia não tiver realmente uma resolução definitiva, o mercado vai ficar muito volátil, com muitas especulações se realmente vai ter uma sequência ou não vai. Né? Os navios estão saindo, já saiu bastante. Acho que a grande movimento que pode ter para o mercado é quando começar a entrar navios novos no mercado. Né? Até realmente nós tivermos novos navios sendo atracados por lá, vai ficar realmente essa especulação, né, do mercado, e como você comentou, até a questão do macro, das inflações, os bancos centrais agindo bastante, que acaba impactando o dólar também. Né? Então, como o nosso país é um país dependente da importação, né, muito da precificação é feita pela paridade, então a gente está vendo aí um mercado ainda, pelo menos aí no curto prazo, bastante volátil, com muito sobe e desce para os próximos dias, semanas aqui para o mercado de trigo, tanto lá fora, como aqui para o Brasil também, que está se aproximando da nossa colheita da safra por aqui. Roberto, estava trazendo agora há pouco uma reportagem de um colega meu lá do estado do Paraná, foi a campo, e tem mostrado que tem um bom desenvolvimento a safra de trigo, o mercado aponta para cenários interessantes para esses produtores, entretanto houve redução diária por conta de ocupação maior com o milho. Milho também vem no bom momento e o produtor teve uma opção ali em relação ao milho e não ao trigo, né? O parte deles em relação à destinação de áreas. O Brasil ele vem caminhando, tem elevado, né, safra a safra, vem melhorando um pouco o resultado final dessa produção, principalmente quando tivemos ali preços melhores para o trigo, mas ainda é uma importação que vai variar aí pelo menos de 40% até 50%. Até daquilo que é consumido internamente. Como que os preços internos aqui no Brasil estão se comportando e como que ele deve se comportar, principalmente quando a colheita estiver agindo de uma forma mais intensa aqui no país? Não, realmente, o Paraná acabou perdendo um pouquinho de área, né, mas acho que grande parte dessa área ela deve ser recuperada pelo aumento de área no Rio Grande do Sul. Né, então nós estamos aí encaminhando se der tudo certo, se correr tudo certo, né, nesse finalzinho, principalmente aqui no Paraná, tem mais um tempinho para o Rio Grande do Sul, de uma safra recorde. Né. Os preços, eu acredito que mesmo que o Brasil venha numa safra recorde, a dependência da importação ela vai continuar, né, porque você também tem um interesse muito grande do setor exportador. Né, o ano passado tivemos uma exportação muito forte, e a tendência é que esse ano o Brasil exporte um volume interessante de trigo também, mas mesmo assim, com esse cenário lá fora, muito complicado, muito inseguro, e o câmbio aqui no mercado interno também oscilando bem, hoje está caindo um pouquinho, nos últimos dias o câmbio caiu um pouquinho, né, mas pelo menos a perspectiva da grande maioria é que o câmbio ele tenha um certo suporte para os próximos dias, né, e possa ser que realmente volte a ficar um pouco mais alto. Então, tudo isso, levando em consideração, eu acredito que o preço está num movimento que é normal,
né? Quando você chega próximo da safra, é normal você ter um ajuste, os preços começam a cair um pouquinho, tá? Mas eu não acredito que seja uma queda assim muito brusca, né? Porque os custos subiram bastante, a situação no mercado lá fora ainda está um pouquinho complicada e um pouquinho incerta, né? Então vai ter muita volatilidade no mercado. E quando você tem muita volatilidade, você traz muita insegurança, principalmente quando você começa a atrelar fundos, né? E os grandes compradores do mercado lá fora. Muitas vezes gostam de antecipar movimento, né? E muitas vezes, quando você imagina que é porque é uma entrada de safra, os preços podem cair demais, essa queda acaba sendo minimizada, primeiro aqui no nosso mercado interno, pelo fator câmbio, né, que mesmo que o câmbio tenha caído nos últimos dias, ainda a tendência é que ele se fortaleça nos próximos dias e volte, de repente, a buscar níveis de 5,20, 5,30, né? Isso faz com que a paridade do trigo importado no Brasil ela fique maior. Então, nós estamos num movimento normal de correção, porque a safra está chegando, mas eu acredito que uma vez que essa safra comece a entrar com o volume próximo de uma colheita, né, para 30%, 40% de uma colheita, a tendência é que esses preços se estabilizem e tentem buscar patamares mais altos durante aí o final do ano, se obviamente esse cenário lá fora continuar, né, porque o que poderia mudar esse cenário no patamar de preço seria realmente esse corredor da Ucrânia realmente for de fato funcionar, né, e novos navios começarem a entrar em volumes muito grandes. Mas tem uma certa dificuldade, porque tem problemas logísticos, estruturais lá no Ucrânia, que acaba deixando essa retomada do mercado um pouquinho mais lenta, né? Então eu acredito que os preços estão no movimento normal de correção, que é normal, mas eu acredito que essa correção era limitada, tanto por lá fora como pelo preço, pela variação cambial. Então acho que é um movimento que em quem é comprador é interessante se aproveitar dessas oportunidades, né? E quem é vendedor ir buscando aí um preço médio interessante, porque eu acredito que é uma tendência de fortalecimento no médio e longo prazo para o preço do trigo.